Olá, pessoal! Continuando nosso estudo sobre administração pública, nós vimos no nosso vídeo sobre visão geral da administração pública, aquela divisão em administração pública direta, administração pública indireta. A administração pública direta ela faz um trabalho de supervisão sobre a administração pública indireta. A descentralização do serviço pode ser por outorga, isso se dá por meio de lei, onde nós passamos a titularidade da prestação do serviço público para entidades da administração pública indireta, mas a descentralização também ela pode ser para empresas privadas, que são as concessionárias, que transfere-se só a execução de determinado serviço. Então agora nós vamos ver o seguinte, o que são os órgãos públicos? Então só uma coisa, para a gente diferenciar e ficar claro para a gente aí quando nós formos estudar, tudo bem? A administração pública direta, a função administrativa, ela é exercida pelas pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal, municípios. A administração pública indireta, a função administrativa aí vai ser exercida por entidades administrativas, pessoas jurídicas distintas da pessoa política. As autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista e assim por diante. Agora, o que é o órgão público? Antes da gente falar do órgão público, é importante a gente sempre lembrar o seguinte, que quando nós falamos em administração pública, a administração pública com A maiúsculo vai significar o quê? O conjunto de agentes e órgãos estatais. A administração pública com A minúsculo é a atividade consistente na defesa concreta do interesse público, ok? Pois bem, uma coisa é União, Estado, Distrito Federal e municípios. Outra coisa são as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. E agora a gente tem também o quê? Os órgãos públicos. O que são os órgãos públicos? O órgão público é um centro especializado de competência. A Lei 9784 de 99, no artigo 1º, parágrafo 2º, define assim o órgão público. Eu vou ler para você. Considera-se órgão público como a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Pois ela vem lá. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E, por fim, autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Por isso, quando a gente fala em entidades administrativas, autarquias, empresas públicas, elas têm personalidade jurídica. Agora, o órgão público não. O que ele é? Ele é um centro especializado de competência instituído para o desempenho de funções estatais. Eles são parte de uma pessoa jurídica, mas não possuem personalidade jurídica. Como assim, Ellison? Para a gente entender isso do órgão público, nós precisamos saber o seguinte, que existem 3 teorias que procuram estudar aí os órgãos públicos. A teoria do mandato, a teoria da representação e a teoria do órgão, que é essa que é aplicável e é o entendimento que a gente vai utilizar aqui nesse momento. Então, o que é a teoria do mandato? Pela teoria do mandato, essa teoria determina que o agente público, como pessoa física, é considerado um mandatário da pessoa jurídica pública. Essa teoria não teve muito sucesso porque não conseguiu explicar quem é que outorgaria esse mandato. Então, a teoria do mandato não é aplicável. Depois nós temos a teoria da representação. Por essa teoria, ela, como o agente público, ela considera o agente público o quê? Um representante do Estado. Então, um agente público é um representante do Estado, semelhante ao tutor, ao curador de incapazes. Essa teoria também não conseguiu explicar como o incapaz, nesse caso o Estado, poderia outorgar validamente a sua própria representação. E depois a gente tem a chamada teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Essa teoria foi desenvolvida aí por um alemão chamado Otto Gierke. Ela diz o seguinte, então presta atenção porque essa teoria que é aplicável. Ela diz o seguinte, que a pessoa jurídica pública manifesta, então pensa a União, pensa o Estado, pensa o município. A pessoa jurídica pública, ela manifesta a sua vontade por meio de órgãos, que são titularizados pelos agentes públicos, que são as pessoas físicas, de acordo com a sua
organização interna. Então, o que o Otto Gierke ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó, que o órgão é parte de um corpo, que é a entidade. E assim, todas as manifestações de vontade desse órgão são consideradas como da própria entidade. Ok? Então, o órgão. Então, pensa o seguinte, ó, o Ellison aqui. O Ellison é o corpo. Então, o Ellison é a união. O corpo. Então, o corpo do Ellison não é formado por vários órgãos? A mão direita, a mão esquerda, o olho direito, o olho esquerdo, o olho esquerdo, o olho direito, a boca, as pernas, coração. Então, corpo, eu sou a entidade, o Ellison, ok? Formado o quê? Por vários órgãos. Só que, quando a minha mão faz uma coisa, a manifestação de vontade da minha mão é imputada a quem? Ao Ellison. É assim que funciona. Então, vamos pensar a união. Então, a união, ela é formada por vários ministérios. Então, a união é o corpo. Olha o Gierke explicando, a união é o corpo. Mas ela é formada por vários ministérios. E dentro desses ministérios nós temos aí várias secretarias e várias superintendências e assim por diante. Então o que acontece? Vamos pensar na união no Ministério da Justiça, ok? Vinculado ao Ministério da Justiça a gente tem o quê? A Polícia Federal. Mas quando a Polícia Federal se manifesta, a Polícia Federal é um órgão que faz parte deste corpo, que é a União. Então, se você for lá tirar o seu passaporte, escorregar, não limpar o direito e tiver que entrar com uma ação, porque você quebrou o braço, você vai entrar com ação em face da Polícia Federal ou contra a União? Vai entrar com ação contra a União. Por quê? Porque a União é que é a entidade. A Polícia Federal é só parte deste corpo. E todos os atos ali da Polícia Federal são imputados a quem? A este corpo. São imputados à União. É essa a teoria do órgão. Por isso que ela diz teoria da imputação. Ou seja, a entidade se manifesta pelos seus vários órgãos. Se eu desferir um soco em você, você vai entrar com ação contra a minha mão ou você vai entrar com ação contra o Ellison? Ou seja, essa ação da minha mão é imputada à minha mão ou ao corpo, que é o Ellison? Sacou? Por isso que é a teoria da imputação do Otto Gierke. E é assim que funciona. E aí, o que a gente tem que entender como características dos órgãos públicos? Primeiro, são 4. Primeiro, eles integram a estrutura de uma pessoa jurídica. Vamos sempre pensar na União e seus ministérios, no Estado e suas secretarias, no município e suas secretarias. Então, eles integram uma pessoa jurídica, ou seja, integram um corpo. Depois, esses órgãos, salvo algumas exceções, não têm personalidade jurídica. É por isso que se você cair dentro de uma subprefeitura, você não vai acionar a subprefeitura, que é um órgão, parte de um corpo. Você vai acionar o município. Então, eles não possuem personalidade jurídica. Eventualmente, existem alguns órgãos aí que são dados, que possuem personalidade jurídica. Mas vamos falar da regra. Segundo, os órgãos são resultados do quê? De uma desconcentração administrativa, ou seja, divisão de competências, divisão de atribuições que ocorre dentro das pessoas jurídicas. Então, a União resolve criar seus ministérios, dentro dos ministérios tem as suas secretarias, dentro das secretarias tem as superintendências, olha só. Então, o órgão, ele é o quê? Ele é fruto ou resultado da desconcentração administrativa, que nada mais é, como a gente já disse, que uma técnica de administração pública, técnica de distribuição de competências para facilitar a prestação do serviço público. E, por fim, o órgão não tem patrimônio próprio. Então, as 4 características dos órgãos: integram a estrutura de uma pessoa jurídica, não possuem personalidade jurídica, são resultados de uma desconcentração administrativa e não possuem patrimônio próprio. É assim que nós entendemos, então, os órgãos públicos. Que fique claro, uma coisa é a administração pública direta, exercida pela União, Estado, Distrito Federal e município. Outra coisa é a administração pública indireta, formada pelas entidades administrativas. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, consórcios públicos e agências reguladoras. E outra coisa são os órgãos. Os órgãos, eles integram a estrutura destas pessoas jurídicas. Não possuem
personalidade jurídica, são resultados de uma desconcentração administrativa e também não possuem patrimônio próprio, tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro aí para você e continue assistindo os nossos vídeos sobre o tema administração pública, tudo bem? Sucesso, bons estudos e